Olá! Neste vídeo vamos ver a consulta configurada. Esta funcionalidade foi criada para facilitar a geração de novas consultas e relatórios no seu sistema, de forma simples e flexível. A consulta configurada parte sempre de um configurador, onde é possível realizar a consulta desejada, verificar esta consulta e então publicar no menu desejado. Para utilizar o configurador, acesse Administração, Consultas configuradas. O acesso para a consulta configurada está disponível no sistema para os usuários com perfil de supervisor ou usuários com privilégio de acesso à janela ConsDIN-M de consultas configuradas, conforme exemplo na tela. Caso o usuário necessite acessar a consulta configurada e não for supervisor, será necessário liberar o acesso dele para esta janela. Vou acessar agora a janela de consultas configuradas. Na barra superior, encontra-se o passo a passo que você precisa realizar para a consulta configurada. Vou mostrar cada um deles. No primeiro passo, Consultas, posso criar uma nova consulta clicando no botão em destaque, ou utilizar uma das consultas já existentes no grid abaixo. Vou criar uma consulta como exemplo. No campo em destaque, seleciono uma consulta modelo referente à base de dados já disponível no sistema. Essas fontes de dados serão sempre atualizadas referente às notas fiscais, compras, vendas e assim por diante, com os respectivos vínculos que cada fonte de dados possui no sistema. No meu exemplo, vou criar uma consulta de duplicatas em aberto. No campo ao lado, vou incluir uma descrição para a minha consulta. Veja que o sistema já traz uma sugestão de descrição, mas posso mudar se necessário. Os campos abaixo eu vou explorar ao longo do vídeo, após gerar a consulta para mostrar na prática essas opções. Apenas com as informações geradas já posso criar uma consulta clicando em salvar. Aqui no grid, posso gerar o relatório clicando no botão em destaque. O sistema carrega uma lista no grid com todas as informações que existem nesta base de dados de duplicatas em aberto, todos os campos e registros, sem nenhum tipo de filtro. Agora, com a consulta gerada, já posso iniciar a configuração. Volto na tela de consultas, seleciono minha consulta no grid e utilizo os próximos passos na barra para incluir a configuração. No próximo passo, vou definir as configurações dos campos clicando no botão Campos. Esta janela me permite selecionar os campos desejados, mudar sua ordem de visualização no grid ou até mesmo alterar o nome do campo. Vou desmarcar todos e selecionar apenas os campos que quero na minha consulta. Agora vou salvar. Vou girar a consulta clicando no botão em destaque para mostrar o resultado. Ao longo desse vídeo, a cada alteração que fizer, vou salvar e gerar a consulta para facilitar o entendimento de onde afeta cada configuração. Agora tem um relatório apenas com os campos selecionados, mas veja que o sistema não está utilizando nenhuma máscara para a empresa filial, nem separador de número por milhar e assim por diante. Então vou voltar na configuração de campo e adicionar mais recursos. Posso mudar o nome do campo cliente para código do cliente, por exemplo. No caso da empresa filial, posso clicar em máscara e utilizar uma das máscaras já pré-existente no sistema para este campo. Aqui na parte de baixo, posso visualizar o resultado do campo com a máscara. Também posso aplicar uma máscara para o campo cliente fornecedor. No campo saldo, vou incluir o separador de milhar. Neste campo, o sistema dá a opção de deixar os números negativos em vermelho. Em seguida, vou salvar e visualizar como está ficando minha consulta. Agora o sistema já aplicou as alterações que eu fiz, como o nome da coluna cliente, as máscaras na empresa filial e código de cliente e o separador de milhar no saldo. Ainda na configuração de campos, também posso alterar o tamanho da coluna que aparece no grid. E na coluna Ilhas, que é o nome interno da janela no sistema, ficarão disponíveis informações sobre os campos caso exista. E como disse anteriormente, posso mudar a ordem da coluna,
arrastando a mesma para cima ou para baixo. Em seguida, vou salvar e visualizar como está ficando minha consulta. Vou mostrar outra configuração importante para a consulta, que é a classificação. Basta selecionar a consulta no grid e clicar no botão Classificação. O sistema traz a configuração padrão, mas posso mudar clicando em Incluir ordenação. Seleciono o campo que desejo. No meu exemplo, vou colocar a ordenação por número e depois defino a ordem como ascendente, do menor para o maior, ou descendente, do maior para o menor. Vou salvar e ver o resultado. Nesta configuração de classificação, posso incluir mais de uma classificação, é só repetir a operação conforme mostrei. Vou incluir outra ordenação por série. Agora tenho meu relatório ordenado por número e por série. Vou configurar na nossa consulta alguns filtros clicando no botão em destaque. Clico em adicionar, lembrando que posso incluir quantos filtros quiser. Seleciono o campo de filtro, vou filtrar por nome fantasia. Depois seleciono o operador, podendo ser igual, diferente, menor, maior, semelhante e outras opções aqui disponíveis. E depois seleciono o valor de referência. Se eu clicar na seta ao lado, o sistema já lista alguns valores para este campo. Eu posso digitar se preferir. Na parte inferior, posso definir se este filtro será obrigatório ou não e se o filtro ficará visível para os demais usuários. Vou salvar e visualizar como está ficando minha consulta. Ao executar a minha consulta, o sistema apresenta o filtro aplicado e dá a opção de manter ou não na hora de executar a consulta, uma vez que eu deixei flegado a opção de visível. Ao aplicar, vou só visualizar as duplicatas em nome fantasia ABC71. Se eu desejar mudar o filtro após girar a consulta, posso clicar no botão de filtros em destaque e alterar o filtro. O sistema agora mostra todos os resultados e indica que não possui nenhum filtro aplicado. Posso também voltar ao filtro e incluir outro nome fantasia. Lembrando que na seleção do filtro é possível digitar o nome fantasia ao invés de localizar pela seta. Vou configurar mais filtros para minha consulta. Posso incluir um filtro e deixar o campo valor em branco para o usuário selecionar o que desejar na hora de gerar a consulta. E posso incluir um novo filtro repetindo a operação. Vou incluir um filtro de empresa filial. Seleciono o operador, quero igual. E neste caso vou utilizar uma macro no campo valor, clicando no ícone em destaque. Então seleciono uma das opções existentes. Posso também digitar se eu souber utilizar macros. Neste caso, ao utilizar a macro, o sistema vai trazer a empresa filial que estou logado. Vou salvar e verificar a aplicação desse filtro na minha consulta. Ainda em filtros, vou dar mais exemplos. Vou deixar o filtro da empresa filial como prioridade, mudando a ordem dele. E vou deixar o mesmo invisível, ou seja, ele ficará como obrigatório e o usuário não terá a opção de alterar ao gerar a consulta. Veja que o filtro da empresa filial não aparece mais no acesso, apenas o filtro nome fantasia, mas ele continua sendo aplicado na minha consulta, mostrando apenas a empresa filial que estou logado. Ainda no filtro, vou deixar o campo nome fantasia como obrigatório. Quando acesso a consulta, o sistema mostra este asterisco vermelho, indicando como obrigatório. E o botão Aplicar e Consultar fica desabilitado até que eu selecione o nome fantasia a ser utilizado.
Como disse anteriormente, eu posso incluir quantos filtros forem necessários. Vou incluir mais um filtro na minha consulta. Vou utilizar o campo data de vencimento. Vou incluir o operador entre para filtrar minha consulta por um determinado período de vencimento. O sistema já traz o valor de e valor até. Vou salvar e ver como está ficando minha consulta. Vou filtrar um mês desejado com o intervalo de vencimento. Pronto, o sistema trouxe as duplicatas em aberto deste período. Posso alterar o intervalo se necessário clicando no filtro e selecionando o novo período. Posso também utilizar macros no filtro por período. Vou utilizar início e fim do mês corrente, por exemplo. Pronto, o sistema trouxe as duplicatas em aberto do mês corrente. Ainda na parte de filtros, vou incluir uma opção de lista para aparecer nos filtros no momento do acesso. Vou selecionar algumas empresas filiais para a lista. Vou salvar e gerar a consulta. Veja que o sistema mostra a lista para selecionar as empresas filiais desejadas. Outra opção de configuração da consulta são os agrupamentos. Vou acessar clicando no botão Agrupamento, em seguida clico em Mais para incluir um agrupamento, lembrando que são no máximo 3 agrupamentos. Vou incluir o campo que desejo agrupar, no meu exemplo vou utilizar nome fantasia, depois indico se o grupo vai se expandir ou não ao agrupar, depois é só salvar. Na opção Sumário, podemos criar quantos sumários forem necessários. Vou criar um sumário para o campo saldo, com a função soma. Vou salvar e girar a consulta para vermos o resultado. Veja que a consulta está agrupada por nome fantasia e totalizando no sumário por saldo. Ainda em sumário, posso incluir, por exemplo, uma quantidade por número para verificar quantas duplicatas eu tenho. Vou salvar e executar a consulta para verificar o resultado. Veja que agora o sistema traz a somatória do saldo e a quantidade das duplicatas. Nos botões em destaque, além de alterar as opções de filtro, eu posso expandir ou retrair tudo. Posso aumentar a visualização da consulta. E posso também exportar em Excel a consulta ou de forma analítica, sem as quebras e sumários, ou com os agrupamentos e sumários. Aqui no grid principal, posso selecionar minha consulta e utilizar algumas opções como duplicar, caso queira gerar uma outra consulta igual para configurar e depois publicar. Posso excluir a consulta e posso editar. Aqui na edição, temos algumas opções como mudar a descrição da função, mudar o formato de exibição, podendo ser em grid, como já vimos. Vou gerar aqui a consulta para conseguir mostrar. Pronto. Ela gera no formato de grid, mas posso também mostrar no formato de formulário, que posso mudar tanto na edição, que já traz o padrão ao gerar a consulta, ou posso alterar com a consulta aberta desflegando a opção em destaque. A opção em formulário mostra tudo em linhas, sem colunas, ficando mais fácil a visualização em tela sem precisar de barra de rolagem lateral caso existam muitas colunas.
Outra opção que tenho na edição da consulta é de publicar no menu, pois estou criando a consulta dentro do configurador, onde temos todas as consultas geradas. Então eu posso flegar a opção publicar no menu, depois eu seleciono até 8 módulos que ela possa aparecer e salvo a informação. Se eu voltar no menu e acessar o módulo de contas a receber, vou ver a pasta de consulta configurada que foi gerada, para que os usuários que acessam apenas esse módulo possam acessar a consulta sem acessar o configurador e ver as outras consultas criadas. Veja, aqui está a nossa consulta configurada disponível. É possível ainda eu restringir o acesso a esta consulta. Veja que quando girei a minha consulta, o sistema criou automaticamente uma sigla para esta consulta conforme aparece aqui no grid. Em seguida, eu vou lá na janela de acessos, localizo a sigla da consulta e libero apenas para os usuários que eu desejar. Quando eu realizo o acesso com frequência na mesma consulta configurada, ela vai aparecer também no meu menu de mais acessados para facilitar a rotina no sistema. Também posso incluir a consulta configurada nos meus favoritos. Basta localizar a mesma no menu e clicar no ícone favorito. Crio uma pasta de consultas ou outra que desejar. E a mesma já vai aparecer no menu favoritos. Esta funcionalidade vai ajudar bastante nas consultas rotineiras da sua organização dentro do sistema. Até breve!